E da nossa série de 3 vídeos, nós chegamos ao terceiro e último, e o assunto é atos de menino no pensar. Nosso texto base é 1 Coríntios capítulo 13, que vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo a que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Dependendo da sua tradução, a terceira palavra, pensava, você pode achar na sua Bíblia como discorria, como raciocinava, mas a maioria delas traduz como pensava. Realmente está falando de atos de raciocinar, atos de pensar. E vamos direto às ações práticas. E a primeira é pensar que não precisa orar. Achar que é um tipo de obrigação, é um tipo de pensamento bastante infantil. A gente vê a oração como uma necessidade de comunhão, ela é uma recomendação, ela é uma ordem, uma ordenança, e ela é também um privilégio. Então é um privilégio isso que o Senhor nos concedeu, Ele já nos deixou o exemplo. Então tem pessoas que pensam que a oração é de outra forma, veem a oração como algo pesado. E o segundo, no ato de pensar, é pensar que não precisa ler a Bíblia. Só aqueles que pregam, aqueles que ensinam é que precisa ler. As pessoas não entendem que a necessidade da Bíblia é uma necessidade para viver a sua própria vida. Existe uma necessidade de a gente ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. E nós só podemos ser aperfeiçoados se nós conhecermos as verdades de Deus que consta na Bíblia. A terceira fala a respeito de achar, Estamos falando sobre o quê? Pensamentos. Sobre pensar que nunca vai ter uma discordância na igreja, nunca vai discordar de alguém ou até ter um conflito com alguém. A Bíblia vai nos mostrar algumas verdades. Suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, esquecer das coisas que para trás ficam, nos mostra que devemos amar uns aos outros e olhar única e exclusivamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então achar que simplesmente pelo fato de estar na igreja, isso quer dizer que nunca mais vai ter um conflito, nunca mais vai discordar, é um pensamento bastante infantil. De número 4, pensamento a respeito de não ofertar. Pessoas que pensam que os outros já deram, eu não preciso ofertar. Que pensam que não precisa ofertar porque eles já receberam o suficiente. O que a Bíblia nos mostra é um caminho de generosidade. A oferta não vista como uma obrigação, mas como um ato de amor, um ato de bondade, um ato de generosidade, de ser coparticipante do reino de Deus na terra. Então, muitas pessoas têm um pensamento muito infantil quanto à oferta. O de número 5 é o pensamento com relação a como lidar com os problemas. Pensamentos do tipo que precisamos resolver única e exclusivamente com o próprio braço. A gente vê que o nosso braço, o quanto que ele é limitado, o quanto que ele é fraco, e nós esquecemos muitas vezes, o nosso pensamento não fica atento, que em muitos casos, em muitas ocasiões na palavra de Deus, as coisas foram resolvidas única e exclusivamente pelo poder de Deus e não pelo poder do braço do homem, porque o braço do homem é muito limitado. De número 6, é o pensamento de achar que Deus vai nos levar a um lugar alto, a um lugar elevado, sem nós passar pelo processo. Existe um processo, existe uma preparação, existe um tempo, mas principalmente existe um processo e existe uma preparação. Então, nós acharmos que nós vamos subir sem passar por nada é um pensamento bastante infantil. De número 7, se autopromover, pensamentos nesse sentido. Nós entendemos que o caminho para nós exercer o ministério e tudo quanto nós fizermos deve ser única e exclusivamente para a glória de Deus. Esse deve ser o objetivo principal. Tem muitas pessoas pensando em modo, processo e maneiras para fazer a autopromoção.
mas na realidade a gente deve agir, pensar, e fazer tudo visando a glória de Deus, que a glória pertence somente a Ele, Ele não divide com ninguém. De número 8, pensamentos do tipo de não pedir ajuda para ninguém, pensamentos do tipo de autossuficiência ou talvez de falta de humildade. Nós entendemos pela palavra de Deus que nós somos corpo de Cristo, nós entendemos também que nós precisamos uns dos outros, então nós não somos suficientes em nós mesmos, nós precisamos sim da ajuda dos irmãos. Pensamento de número 9 é a gente escolher e andar com pessoas para que essas pessoas somente nos aprovem, escolher pessoas que não nos corrijam nunca, mas mesmo quando a gente está errado, todo mundo sabe que a gente está errado, as pessoas que a gente anda sabem que a gente está errado, mas elas, por uma falsa amizade, porque isso não é amizade, elas sempre nos aprovam. Então você acaba escolhendo pessoas para andar, para falar e se relacionar, pessoas que nunca te corrijam, achando que esse é um tipo de amizade. Isso, irmão, não é uma amizade. Um verdadeiro amigo, ele está sempre pronto a te ajudar, a te mostrar em amor que coisas precisam ser mudadas. E nós achar que nós nunca precisamos mudar é um pensamento muito infantil. É essa disposição, essa indisposição de nunca querer ser corrigido. De número 10, é aquele pensamento, quando está demorando as coisas, eu preciso ajudar a Deus. Deus não está conseguindo realizar os seus planos, as suas obras, os seus projetos. A gente precisa entender, a Bíblia já nos ensinou que existe um tempo, existe um modo, e tudo é baseado no poder de Deus e na glória de Deus. Então, nós já aprendemos através dos textos bíblicos que o Senhor ele não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa disposição, Ele precisa que a gente não desista, Ele precisa da nossa cooperação, no sentido da não desistência. Mas tudo que vai acontecer, tudo que está planejado profeticamente, depende do tempo, do modo e do poder de Deus. E nisso o nosso braço não ajuda, mas o que ajuda é a nossa fidelidade, a nossa integridade. De número 11, achar que tudo é de forma imediata, que tudo é imediato. O que a Bíblia nos ensina? Que precisa paciência e precisa de persistência, precisa do que mais? De perseverança. Muitas coisas não se alcançam de maneira imediata. Então, a gente precisa ser fortes. De número 12, pensamento sempre e se vingar, em se cobrar. Nós aprendemos na Bíblia alguns caminhos. Perdoar é um deles, esquecer é outro deles, e outro, melhor ainda, e superior a estes, que fala a respeito de pagar o mal com bem. São todas verdades da palavra de Deus. Pessoas que pensam dia e noite como vão se cobrar, como vão se vingar, punir por aquilo que receberam. Não é isso que a Bíblia tem nos ensinado. De número 13, fala sobre o ato do pensar no presente. De que qual forma? Pensar somente na tribulação, na dificuldade, na angústia, no sofrimento, na carência, em tudo que você tem falta. A Bíblia nos apresentou que o Senhor permite sim coisas na nossa vida para nos aperfeiçoar a nós, o nosso caráter, e essas coisas que acontecem, elas visam o nosso bem, Em Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então tudo o que acontece é debaixo de um plano, de um propósito. Então nós não devemos ficar com os nossos pensamentos escravizados nas dificuldades, mas pensar apenas que é um tempo necessário para o nosso aperfeiçoamento. E de número 14, um pensamento no passado, que é ficar sempre lembrando do passado e sofrendo com o passado. Então, o passado ele foi necessário para nos construir, para nos aperfeiçoar, mas é necessário a gente superar, a gente ser transformado. A gente deve ficar com os olhos no presente que o Senhor já nos deu e o futuro que Ele tem na palma das suas mãos. Então,
É necessário a gente esquecer do passado, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu avanço para o alvo, é o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Não é que a gente vai esquecer completamente o passado, mas é um ato de superação. O passado ele precisa ser cicatrizado, ele precisa ser superado, ele precisa ser compreendido como algo que foi necessário. E como fazer agora que nós vimos tudo isso? Quantos atos ainda nós erramos? O que a Bíblia nos apresenta em 1 Coríntios no capítulo 13? Logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. A única maneira de resolver isso é a maturidade. Esse é o terceiro vídeo dessa série de 3 vídeos com os títulos Menino no Falar, Menino no Sentir e Menino no Pensar. Eu espero e desejo que você tenha visto os 3 vídeos e que você possa ser completamente transformado e transformada em nome de Jesus, que você possa ter ganhado e muito em discernimento da maneira que você tem vivido, dos seus próprios erros e da onde você está acertando, da onde que você está errando, para que você possa ajustar. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, mas principalmente compartilhe. Envie esse vídeo para mais alguém em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo.